Hoje é domingo, 30 de agosto de 2020. Nos nossos últimos devocionais, nós temos dado ênfase à importância de nós cultivarmos o serviço ao próximo. Nós temos destacado alguns critérios, como, por exemplo, a abertura e a cumplicidade. E quando se trata de cumplicidade, nós estamos falando em fortalecer a confiança. E nós vimos ontem que quando a confiança é destruída, sua restauração exige tempo e esforço. E o fato é que todos nós passamos por isso. Às vezes, nós até destruímos a confiança sem percebermos que estamos fazendo isso. Desta forma, é necessário que, como cristãos, nós lembremos de que é necessário uma estratégia para que a confiança seja fortalecida. Todo relacionamento atravessa períodos de perda de confiança. É importante nós lembrarmos que estamos vivendo em um mundo caído. E em todos os relacionamentos, esse risco vai acontecer. Às vezes por razões menores, como por exemplo chegar atrasado a um encontro, outras vezes por razões mais sérias, como um caso de traição, um caso em que existe uma profunda mágoa nos relacionamentos. Quando a confiança é destruída, a maioria das pessoas quer restaurá-la, principalmente se o relacionamento for importante. Somente quando o perdão consegue restaurar a confiança destruída, isso é possível. O perdão buscado e o perdão recebido. Diante disso, eu gostaria rapidamente de apresentar 6 aspectos básicos do perdão. Primeiro, a atitude positiva na direção da ofensa, ao invés da atitude negativa na direção do ofensor. Em outras palavras, eu tenho que atacar o problema e não a pessoa. Eu tenho que treinar a minha mente para agir desta forma. Atitude positiva na direção da ofensa, ao invés de uma atitude negativa na direção do ofensor. O segundo aspecto é ver o ofensor como um instrumento nas mãos de Deus. Isto é muito difícil. Normalmente nós nos sentimos atacados, agredidos, feridos, e ao invés de olharmos a situação como uma forma de Deus tratar conosco, de revelar ídolos dos nossos corações, nós reagimos contra a pessoa. Então, repetindo, o segundo aspecto, ver o ofensor como instrumento nas mãos de Deus. O terceiro aspecto é ver a rotação da ofensa como um meio de Deus chamar a nossa atenção para as necessidades do ofensor. Porque é importante atentarmos para o fato de que o ofensor é alguém que precisa de ajuda. E esta situação abre uma porta para que eu seja um canal de bênção na vida dele. Pode começar com a oração. O quarto aspecto é entender que a amargura, ou sentir amargura, é assumir um direito que nós não temos. Nós não devemos cair no erro de achar que nós não somos dignos de passar por aquela situação. O fato é que nós somos miseráveis pecadores, nós não somos dignos de coisa alguma. É em Cristo que nós somos contemplados com o amor de Deus. E aí eu preciso, é o quinto aspecto, reconhecer que o ofensor já está recebendo a recompensa pelo seu pecado. Eu não devo alimentar no meu coração qualquer sentimento de vingança. Isso traz prejuízo para os nossos relacionamentos. E por último, o sexto aspecto, cooperar com Deus para restaurar a vida do ofensor. Diante de tudo isso, nós podemos então
destacar que perdoar é ter um interesse mais pela pessoa que me ofendeu do que aquele que eu tinha antes da ofensa. É interessante isso, né? É usar a ofensa como uma oportunidade básica para demonstrar a esta pessoa o amor de Cristo. Isto é ver o perdão pela perspectiva de Deus. E para que isso fique mais claro nas nossas mentes, eu gostaria de convidá-los para olhar comigo Mateus capítulo 18, versículos 21 em diante, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E o 35 diz: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O foco da mente de Pedro estava na retaliação. A única coisa que lhe interessava, e assim também somos todos nós, seres humanos, era quanto tempo teria de esperar para se vingar. Mas a perspectiva de Deus, segundo os versículos 22 até o 35, é totalmente diferente. Note nos versículos 22 a 25 que um homem estava completamente endividado, não tendo condições de pagar a sua dívida, assim também como eu e você não temos condições de retribuir a Deus o preço que lhe custou para nós sermos resgatados das mãos do diabo e agora desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Note nos versículos 26 a 27 que este homem não queria admitir que absolutamente não tinha condições de pagar aquela dívida. E nos versículos 28 a 30, nós observamos que é possível que este homem tenha sido motivado pelo desejo de conseguir uma reserva de dinheiro de modo que não viesse mais a passar pela humilhação da pobreza, mas é exatamente esta qualidade de caráter que o Senhor deseja desenvolver na minha e na sua vida, enquanto estamos nessa peregrinação. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, nós lemos: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Efésios 4, 32, um texto que é muito conhecido também, diz: Antes sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu quero concluir fazendo um resumo de tudo que já falamos. O modo pelo qual a confiança é construída, abalada e reconstruída vai variar de lugar para lugar. Assim, nós temos que descobrir por nós mesmos, no contexto em que nós nos encontramos, o que prejudica a confiança e como ela pode ser restaurada. Nós descobrimos isso conversando com pessoas e é muito importante que eu e você lembremos sempre de que precisamos do Espírito Santo, o perfeito conselheiro. A confiança se torna a base para os relacionamentos profundos e para o aprendizado mútuo. É assim que aprendemos a servir. Mas como adquirirmos este aprendizado? É o que nós pretendemos ver nos próximos devocionais, se o Senhor permitir. Perceba que não é uma questão simplesmente de eu ouvir um texto, ou ouvir um sermão, ou ouvir uma declaração e instantaneamente eu me tornarei uma pessoa que estarei praticando o que acabamos de ver aqui na perspectiva de Deus. Não, nós precisamos de um coração disposto a aprender. Eu espero que seja esta a sua atitude, seja este o seu desejo. Que o Senhor abençoe vocês ricamente neste dia.